Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos para aquele nosso bate-papo diário aqui no trajeto do trabalho. Faz uns dias que a gente não grava, faz uns dias que não publica, é porque realmente está pesado, né? A gente está com muita coisa lá no escritório, mas vamos arrumar um tempinho aqui para falar com todo mundo, com os amigos. Mas eu queria pedir que você curta esse vídeo para que o YouTube entenda que é relevante e espalhe aí para outras pessoas. Verifique se você está inscrito. Se não tiver, inscreva-se, compartilhe nos grupos de WhatsApp. É bem legal, vai ajudar o canal. E não deixe de conferir a lojinha da gente, a armariabr.com. O link está na descrição, veja lá. Está em crescimento, né? Tem poucos produtos, mas a gente está sempre colocando mais coisas aí à disposição das pessoas. Produtos que são selecionados por mim, coisas que eu já comprei para mim, como eu já havia falado antes, e outras coisas que eu acho que é interessante para mais pessoas. Pois bem, o assunto que eu quero falar hoje com vocês é o escândalo, né, que o PT, a esquerda, tenta cavar sem motivo algum, sem qualquer fundamento e base, sobre umas joias que foram presentes da Arábia Saudita do governo da Arábia Saudita, mais especificamente do príncipe, de um dos príncipes lá da Arábia, para o governo brasileiro. Pessoal, quem não entende, tá um burburinho, todo site de esquerda aí tá dizendo que foram presentes as joias de Michele Bolsonaro. É um absurdo um negócio desse. Repara lá, toda visita de chefe de Estado, pelo menos as visitas mais formais, elas se assemelham, são muito parecidas com a visita que você faz a um parente distante, a um vizinho, a uma pessoa que você vai na casa e normalmente leva alguma coisa e um regalo, como lá se chamava, os espanhóis gostam. No Brasil a gente não tem lá muito esse hábito, não. Normalmente a gente vai, chega e faz uma cotinha na hora, resolve lá, e o que for de comprar, compra. Mas algumas pessoas ainda cultivam esse costume. Isso é uma questão de diplomacia. Você vai à casa de alguém, você leva algum presentinho, um bolo, um biscoito, um vinho, uma caixa de cerveja, um salgadinho, uma coisa para você se divertir lá com sua visita, né? Você vai e agrada o seu anfitrião, a pessoa que lhe recebe na casa dele, né? É pelo menos o cordial, é a política de boa vizinhança. Pois bem, na diplomacia não é nada diferente, é desse mesmo jeito igual, né? Quando um chefe de Estado vai visitar outro, ele leva algum presente, que é característico do país. Então o Brasil já deu centenas de presentes a chefes de outros estados, né, às outras nações. Assim como também já recebeu outro tanto, né? Tem uma situação bem particular que quando a Rainha Elizabeth veio ao Brasil, teve um jantar oferecido, missal, eu vou deixar na descrição depois. Teve um jantar oferecido à rainha e o Brasil não tinha um aparelho de jantar razoavelmente adequado a uma rainha, enfim, a um chefe de Estado, a receber um chefe de Estado. Então o que acontece? A rainha, de fato, logo depois, mandou um jogo de facas, um faqueiro, né, um jogo de talheres de ouro para o Estado brasileiro. E esse jogo de talher vem sendo usado, ou pelo menos vinha, enquanto estava no acervo da União, né? Então esse jogo de talher ia sendo usado em ocasiões especiais, entre jantares e festas com chefes de estados estrangeiros. Isso era o que de fato acontecia. Aí por que eu digo vinha? Porque teve uma época que a gente teve um presidente pelo TSE, que parece que na última mudança que ele fez, saindo do Palácio do Planalto, levou lá vários itens da presidência, inclusive esse faqueiro de ouro, um crucifixo e vários outros presentes que o Brasil ganhou aí no curso da história. Pois bem, qual é a confusão que está agora? O presidente da Arábia Saudita deu de presente ao Estado brasileiro, à União, né, representada
pelo chefe do Poder Executivo, que à época era Bolsonaro. Ele deu um colar, um par de brincos, um anel e um relógio, né? Peças fantásticas, de fato. Parece que avalia-se em 16,5 milhões de reais. São peças realmente valiosíssimas, presente caríssimo, condizente com a riqueza dos petrodólares do mundo árabe. Todo mundo sabe que os árabes são riquíssimos, bilionários. Haja visto o que aconteceu com Dubai nos últimos 15, 20 anos. Então, o que é que acontece? O príncipe árabe deu esse presente quando Bolsonaro, ou pelo menos talvez em razão daquela visita, visitou o Oriente Médio e tentou, logo no início do governo, são visitas oficiais, inclusive esse presente é um presente oficial recebido pelo ministro, salvo engano, das Relações Exteriores do governo de Bolsonaro, né? Então, quando Bolsonaro logo foi eleito, ele foi visitar diversos países, entre eles a Arábia Saudita, tentando angariar e captar recursos para investimento no país. Eram os recursos que Paulo Guedes dizia, está contratado, está prometido, vai ter esse investimento. Então, os árabes, depois de algumas conversas para lá, negociando, enfim, os árabes prometeram investimentos na ordem de 10 bilhões de dólares para fazer um complexo hoteleiro e turístico lá na Baía de Angra dos Reis. O que não foi para frente porque a Bahia é proteção ambiental e, como todo mundo já sabe, não se arranca um pé de mato, um pé de grama no Brasil que esteja protegido por algum parque ambiental. Então, o que foi que se pretendeu fazer no curso? O problema é que a pandemia estragou tudo, mas o que foi que se tentou fazer ainda várias vezes? Substituir a área de proteção ambiental. Então, liberar a Angra, que é um parque de proteção ambiental, um território protegido, para que outras pessoas, inclusive os árabes, pudessem investir e fazer complexos hoteleiros, turísticos, e essa área, esse quadrado, essa região, esse montante, essa gleba de terra, fosse alocada em outro local, né, que não houvesse tanto interesse econômico. É possível, a legislação permite isso, que você substitua uma área que passa a ter interesse econômico, entretanto protegida, por outra, em outro local qualquer do país, onde não tenha interesse econômico e possa ser objeto de preservação. Então, não foi possível fazer essa substituição de área e os árabes ficaram com a vontade de investir esses 10 bilhões no Brasil e não conseguiram. E, obviamente, não foi um projeto que andou-se, dos quais foi prometido logo no início do governo. Mas a visita ocorreu e, como uma forma de cordialidade, de um gesto diplomático entre os países, o príncipe árabe deu esse conjunto de joias ao governo brasileiro, que poderia ser usado pelo chefe de Estado, por Bolsonaro, tanto quanto pela primeira-dama, o colar, o anel e os brincos, enquanto estivessem exercendo essas funções públicas. Bolsonaro, o cargo de presidente, e Michele não é um cargo, é uma função de primeira-dama. Então ela poderia, e ele também, usar o relógio de 16,5 milhões de reais. Encerradas as atividades públicas, esse patrimônio é de fato incorporado desde o início ao patrimônio público e passa a ser um bem da União. O próximo presidente e a próxima primeira-dama poderiam tranquilamente usar essas joias. Encerrado as funções, permanecia no patrimônio da União. É essa a regra. É igualzinho às joias da coroa inglesa, né? É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. São bens pertencentes ao patrimônio da União. Ah, porque são 16,5 milhões dados a Michele Bolsonaro. Não, não foi dado a Michele Bolsonaro. Foi dado ao governo, à União, ao Estado brasileiro. A primeira-dama Michele poderia usar sim, enquanto exercesse a função. Assim como a primeira-ministra, a primeira-dama agora, a Janjinha, poderia usar essas joias enquanto estiver na função de primeira-dama, né? Eu prefiro a outra, a Michele. Mas enfim, é uma opinião pessoal minha, é uma preferência pessoal minha.
Então, pessoal, a esquerda está tripudiando em cima disso, querendo cavar um escândalo a pulso. Inclusive, essas joias foram retidas pela Receita Federal e requisitadas várias vezes de forma oficial pelo presidente da República. Bolsonaro requisitou a Receita que liberasse as joias que eram patrimônio da União, né? E não pessoal dele. E a Receita, a alfândega, resolveu aí manter apreendidas essas joias. O fato é que a esquerda agora tem em todos os sites dizendo que essas joias foram dadas a Michele Bolsonaro em razão de uma visita ou talvez de uma flexibilização nos investimentos que nunca ocorreram lá de Angra. Essa é a questão. Então a esquerda realmente não joga baixo, né? E fica cavando, procurando pelo em ovo. Agora, o que eu lembro bem é que teve uma presidenta aí que andava com uns brincos de rubis, que eu tenho certeza que não estão no patrimônio. Assim como andava com umas bolsas Louis Vuitton de 20, 30 mil reais. É, meu amigo esquerdista, você aí que não sabe nem o que existe no mundo, existe bolsa de mulher, aquela que você compra de 100 reais na Sulanca. Tem umas parecidas daquela de 20, 30 mil reais que carimbam elas com o nome Louis Vuitton, né? Aí, só por causa disso, ela fica com 20, 30, 40 mil reais. E aí passa um cartão corporativo, compra 3, 4 daquela, que deveria ser incorporada ao patrimônio da União, mas termina virando de uso pessoal da presidenta. E por isso, ninguém nem sabe onde essas coisas andam. Mas um presente que é enviado por um príncipe de um estado a outro estado, que é retido pela alfândega e requisitado oficialmente, né, pelo governo para que seja incorporado ao patrimônio da União, isso é motivo para problema de toda ordem. Essa é a diferença entre nós e eles. Entendeu? Pessoal, já cheguei aqui no meu destino. Se gostou desse vídeo, curta, inscreva-se e compartilhe aí. Veja se o sininho das notificações está ativo. Dê uma visitada na lojinha da gente, armariabr.com. O link vai estar na descrição. Um abraço. Tchau. Até a próxima.